Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bom, primeiramente, eu gostaria de recomendar a vocês para escutarem esse vídeo à noite, porque tem uma pitada de terror. Particularmente eu fiquei com medo lendo, porque eu sou dessas. O conto foi retirado do livro Contos Clássicos de Terror. E, bom, obviamente de terror, né? Tá no livro. Espero que vocês aproveitem a minha leitura. Fiquem bem. Lovecraft na cripta. Não há nada mais absurdo, a meu ver, do que aquela associação convencional entre o familiar e o saudável que parece impregnar a psicologia das massas. Basta mencionar uma bucólica paisagem yankee, um coveiro atabalhoado, com nervos de aço e um acidente leviano em uma cripta, e nenhum leitor médio seria levado a esperar mais do que uma manifestação vigorosa, embora grotesca, da comédia. Deus sabe, no entanto, que a narrativa prosaica que a morte de George Birch me permite apresentar tem aspectos ao lado dos quais muitas de nossas mais negras tragédias parecem leves. Birch foi acometido por uma invalidez e mudou de negócio em 1881. Porém, jamais tocava no assunto se pudesse evitá-lo. Nem ele, nem o Dr. Davis, seu velho médico que falecera anos atrás. Costumava-se dizer que o choque e a moléstia tinham sido os resultados de um descuido infeliz em função do qual Birch acabara trancado por 9 horas em uma cripta, no cemitério de Peak Valley, de onde escapou somente através de procedimentos mecânicos um tanto rústicos e desastrosos. Porém, ainda que essa parte fosse indubitavelmente verdadeira, havia outras coisas mais sombrias que o homem costumava repetir para mim aos sussurros em meio aos delírios etílicos que o afligiam já próximo do fim. Birch confiava em mim porque eu era seu médico. E porque talvez sentisse necessidade de outro confidente depois que Davis morreu. Ele era solteiro e não tinha parentes. Antes de 1881, Birch tinha sido coveiro de Peak Valley, um espécime particularmente endurecido e primitivo. Mesmo se tratando desse tipo de espécime, as práticas que ouvi serem imputadas a ele seriam inacreditáveis ainda hoje, pelo menos na cidade. E mesmo Peak Valley teria estremecido se conhecesse a ética bastante flexível desse artista mortuário no que dizia respeito a assuntos tão controversos como a onerosa inclusão de peças de vestuário invisíveis sob o tampo do caixão e o grau de dignidade a ser observado ao se dispor e adaptar partes ocultas do corpo dos ocupantes inanimados de receptáculos nem sempre calculados com a mais sublime precisão. Além disso, Birch era relaxado, insensível e indesejável em termos profissionais. Mesmo assim, continuo acreditando que não era um homem mau, era apenas rústico, de índole e de fibra, indiferente, relapso beberrão, como prova o acidente facilmente evitável, desprovido daquele mínimo de imaginação que mantém o cidadão médio dentro de certos limites estabelecidos pelo bom gosto. Mal posso decidir por onde começar a história de Birch, visto que não sou um contador de histórias experiente. Imagino que se possa começar no frio de dezembro de 1880, quando o solo congelou e os coveiros do cemitério perceberam que não poderiam mais cavar sepulturas enquanto não chegasse a primavera. Felizmente o vilarejo era pequeno e a taxa de mortalidade era baixa, de maneira que foi possível assegurar a todos os encargos inanimados de Birch um abrigo provisório na antiga cripta temporária. O coveiro tornou-se duplamente letárgico por causa daquele frio cruel e, além disso, pareceu superar-se a si mesmo em termos de irresponsabilidade. Em nenhuma outra época, produzira caixões mais desleixados e mais deselegantes ou desprezara de forma mais flagrante as necessidades de fechadura enferrujada da porta da cripta, que ele abria e fechava com um abandono indiferente. Finalmente a primavera chegou e a neve começou a derreter, e as covas foram laboriosamente preparadas para os 9 frutos silenciosos colhidos pela morte que aguardavam na cripta. Embora receasse os inconvenientes do transporte e do sepultamento, Birch começou a tarefa de transferência em uma desagradável manhã de abril. Mas interrompeu o trabalho antes do meio-dia, em função da pesada chuva que parecia irritar seu cavalo. depois de ter acomodado um único habitáculo mortal em seu repouso permanente. Tratava-se de Darius Peck, cuja sepultura não ficava longe da cripta.
Bert decidiu que iniciaria o dia seguinte com o pequeno e velho Matthew Fenner, cuja sepultura também ficava em um local próximo. Mas, na verdade, postergou o assunto por outros 3 dias, começando a trabalhar somente na Sexta-feira Santa, dia 15. Não sendo um homem afeito às superstições, nem sequer reparou na data, embora mais tarde viesse a recusar a execução de qualquer tarefa importante no fatídico 6º dia da semana. Não há dúvida de que os acontecimentos daquela tarde provocaram mudanças enormes em George Burt. Na tarde da sexta-feira, dia 15 de abril, portanto, Burt partiu rumo à cripta com o cavalo e a carroça, a fim de transferir o corpo de Matthew Fenner. Posteriormente viria a admitir que não estava de todo sóbrio, ainda que não tivesse se entregado à bebedeira. Aqui, mais tarde, haveria de recorrer na tentativa de esquecer certas coisas. Encontrava-se apenas zonzo e descuidado bastante para incomodar a sensibilidade do cavalo que, ao ser levado com brutalidade em direção à cripta, relinchava, cavucava o chão e virava a cabeça, mais ou menos como fizera antes ao ser incomodado pela chuva. O dia estava claro, mas um vento forte havia começado a soprar, e Burt alegrou-se ao chegar ao abrigo quando destrancou a porta de ferro e adentrou a cripta escavada na encosta. Outros não teriam celebrado aquela câmara úmida e mal cheirosa com os 8 caixões largados sem qualquer tipo de cuidado. Naquela época, porém, Burt era um tanto insensível e estava interessado em apenas acomodar o caixão certo na sepultura certa. Ele não se esquecera das críticas recebidas quando os parentes de Hannah Bixby, desejosos de transportar seus restos mortais para o cemitério da cidade para onde haviam se mudado, descobriram o caixão do juiz Capel sob a lápide da sepultura dela. A luz era tênue, mas Burt tinha boa visão, e não pegou o caixão de Asaph Sawyer por engano, embora fosse um caixão muito similar. De fato, havia construído aquele caixão para Matthew Fenner, mas acabou por descartá-lo por ser demasiado relapso e desleixado, em um curioso acesso de sentimentalismo causado por lembranças da gentileza e da generosidade que aquele pequeno velho havia demonstrado em relação a ele quanto de sua ruína financeira de 5 anos antes. Burt ofereceu ao velho Matt o melhor que poderia produzir em termos de carpintaria, mas foi precavido o suficiente para guardar o espécime rejeitado e colocá-lo em uso quando Asaph Sawyer morreu de uma febre maligna. Sawyer não era um homem amável, circulavam muitas histórias sobre seu instinto quase desumano de vingança e sobre a memória persistente em relação a qualquer tipo de injustiça real ou imaginária cometidas a fim de prejudicá-lo. Burt não teve nenhum escrúpulo em atribuir a ele o caixão desleixado que, naquele momento, tirava do caminho em busca do caixão de Fenner. Mas assim que reconheceu o caixão do velho Matt, a porta bateu com o vento, deixando-o em uma penumbra ainda mais escura do que antes. A clarabóia estreita deixava passar apenas os raios mais parcos, e menos ainda o duto de ventilação fixado no teto, de maneira que Burt se viu limitado a palpadelas profanas enquanto caminhava hesitante por entre as caixas alongadas para chegar ao ferrolho. Em meio àquele crepúsculo funéreo, virou a maçaneta enferrujada, forçou os painéis de ferro e perguntou-se por que aquele portal maciço tornasse de repente tão recalcitrante. Foi também, naquele crepúsculo, que começou a se dar conta da realidade e a gritar com todas as forças, como se o cavalo do lado de fora pudesse fazer mais do que relinchar uma resposta antipática. O fato era que o ferrolho, sempre tão negligenciado, encontrava-se naturalmente quebrado, deixando o coveiro preso na cripta, vítima de seu próprio desleixo. Tudo deve ter acontecido por volta das 3:30 da tarde. Burt, um homem prático e fleumático por natureza, não gritou por muito tempo, mas começou a tatear no intuito de encontrar certas ferramentas que recordava ter visto em um canto da cripta. Não é certo que tenha sido acometido pelo horror e pela veemente estranheza da situação, mas o simples fato de ver-se aprisionado em um local tão distante dos caminhos diários feitos por outras pessoas foi o suficiente para exasperá-lo por completo. O dia de trabalho foi interrompido de maneira lúgubre, e, a não ser que o acaso levasse o andarilho para aquelas bandas, talvez fosse necessário passar a noite inteira por lá, ou ainda mais tempo. Tendo encontrado a pilha de ferramentas e selecionado um martelo e um formão, Burt passou novamente pelos caixões e aproximou-se da porta. O ar tornara-se insalubre ao extremo, mas ele não prestou atenção a esse detalhe enquanto trabalhava, como que por instinto, sobre o metal corroído do ferrolho. Teria dado qualquer coisa por uma lamparina ou um toco de vela, porém, na falta deles, laborou quase às cegas da melhor forma possível.
Ao perceber que Ferrolho não cederia, pelo menos não a ferramentas tão ordinárias sob condições tão tenebrosas quanto aquelas, Bert olhou ao redor à procura de outras vias de escape. A cripta tinha sido escavada em uma encosta, de maneira que o duto de ventilação do teto atravessava vários metros de terra, o que tornava absolutamente inútil qualquer plano de avançar naquela direção. Acima da porta, no entanto, a claraboia alta, pouco mais do que uma fresta na fachada de tijolos, prometia um possível alargamento a um trabalhador diligente, e assim os olhos de Bert passaram um longo tempo fixos naquele ponto enquanto ele matutava uma forma de alcançá-lo. Não havia nada semelhante a uma escada na cripta, e os nichos para os caixões nas laterais e nos fundos do recinto, que Bert raramente se dava o trabalho de usar, não ofereciam nenhuma oportunidade de subida até o alto da porta. Somente os próprios caixões permaneciam como degraus em potencial, e, enquanto os levava em consideração, Bert especulou a respeito da melhor forma de arranjá-los. A altura de 3 caixões, segundo calculou, seria bastante para alcançar a claraboia. Mas o melhor seria usar 4. Os caixotes eram razoavelmente regulares, e assim podiam ser empilhados como blocos. Bert pôs-se a calcular a forma mais segura de empilhá-los para montar uma plataforma escalável com 4 blocos de altura. Ao traçar seu plano, Bert não suprimiu o desejo de que as unidades que haviam de compor a escada tivessem sido fabricadas com mais empenho. Quanto a ser dotado de imaginação suficiente para desejar que os caixotes estivessem vazios, essa parece ser uma possibilidade bastante remota. Por fim, Bert decidiu montar uma base de 3 blocos paralelos à parede, seguida por 2 camadas com 2 blocos de altura a cada, e por cima um caixote único, que faria as vezes de plataforma. Essa disposição poderia ser escalada com o mínimo de dificuldade e alcançaria a altura desejada. Melhor ainda seria utilizar apenas 2 caixotes da base para suportar toda a superestrutura, deixando um livre para ser novamente empilhado no topo, caso a façanha da escapada exigisse altitude maior. Assim, o prisioneiro esforçou-se durante um lusco-fusco, carregando aqueles resquícios inertes de mortalidade com absoluta falta de cerimônia, à medida que a diminuta torre de Babel erguia-se um andar de cada vez. Muitos dos caixões começaram a rachar com a fadiga do manuseio, e Bert planejou guardar o caixão robusto do pequeno e velho Matthew Fenner para o topo, de forma a garantir a superfície mais firme possível para apoiar os pés. Em meio à penumbra, confiou acima de tudo no tato para escolher o caixão certo, e de fato encontrou-o quase por acidente, uma vez que ele caiu nas mãos como que, por uma estranha vontade, depois que involuntariamente o havia colocado ao lado de outro no 3º nível. Com a torre por fim terminada, e após fazer o intervalo para descansar os braços doloridos durante o qual sentou-se no degrau mais baixo daquele sinistro aparelho, Bert subiu cautelosamente, levando consigo as ferramentas, e postou-se de frente à estreita claraboia. As bordas da abertura eram de tijolo maciço, e parecia certo que em pouco tempo seria possível abrir um espaço largo o suficiente para dar a passagem a seu corpo. Quando as batidas do martelo começaram a soar, o cavalo do lado de fora relinchou como se enxortasse ou então escarnecesse. Qualquer que fosse o caso, seria uma reação adequada, pois a inesperada tenacidade da alvenaria de aparência prosaica foi, sem dúvida, um comentário sarcástico sobre a vaidade das esperanças mortais e a origem de uma tarefa cuja execução demandava todos os estímulos possíveis. A noite caiu e encontrou Bert ainda em serviço. Àquela altura, trabalhava principalmente com base no tato, uma vez que as nuvens haviam encoberto a lua. E, ainda que o progresso fosse lento, sentiu-se motivado pela extensão dos avanços feitos em cima e abaixo da abertura. Bert teve a certeza de que conseguiria sair por volta da meia-noite. Embora, como de costume, em seu caso, esse pensamento surgisse desprovido de quaisquer sugestões de mau agouro. Despreocupado quanto a meditações opressivas acerca da hora, do lugar e da companhia que tinha sob os pés, continuou filosoficamente a lascar a alvenaria pétrea, praquejando toda vez que um fragmento acertava-lhe o rosto e rindo toda vez que o fragmento atingia o cavalo cada vez mais arisco que cavucava o chão com as patas próximo de um cipreste. No devido tempo, o buraco tornou-se largo bastante para que Bert experimentasse-o com o corpo, de quando em quando.
pondo os caixões logo abaixo a balançar e estalar com esses movimentos. Logo descobriu que não seria preciso empilhar mais um caixão na plataforma para chegar à altura certa, pois o buraco encontrava-se no nível exato para que pudesse usá-lo assim que a largura permitisse. Já devia ser meia-noite quando Bert decidiu que poderia esgueirar-se pela claraboia. Cansado e suado, apesar dos muitos intervalos para descanso, desceu até o chão da cripta e passou um tempo sentado no caixote ao pé da escada, para reunir forças para o esforço final e o derradeiro salto para o lado de fora. O cavalo faminto relinchava sem parar, de forma quase sobrenatural. Bert sentiu um vago desejo de que o animal parasse. Curiosamente, sentia-se pouco animado com a iminência da fuga, e, a bem dizer, quase temia o esforço necessário, pois seu corpo tinha a opulência indolente que marca o princípio da meia-idade. Enquanto galgava os caixões rachados, sentiu o peso do corpo de maneira contundente. Em particular, quando ao pisar sobre o último, ouviu o estalo seco que prenuncia o despedaçamento completo da madeira. Ao que tudo indicava, planejara em vão escolher o caixão mais firme para servir como plataforma, pois, assim que tornou a apoiar o peso sobre o caixote, a tampa podre cedeu, jogando cerca de 60 centímetros para baixo em direção a uma superfície que mesmo ele nem sequer ousava imaginar. Enlouquecido pelo som, ou pelo odor fétido que se envolou, o cavalo que o esperava soltou um grito que pareceu frenético demais para ser um relincho e disparou em um galope desatinado noite adentro, com a carroça balançando desgovernada logo atrás. Bert, naquela situação macabra, estava no mesmo instante em um patamar baixo demais para conseguir se esgueirar pela claraboia alargada, mas juntou todas as forças para fazer uma derradeira tentativa corajosa. Segurando-se nas bordas da abertura, tentou erguer o peso do corpo quando percebeu um retratamento estranho no impulso que havia tomado sob a forma do que pareceu ser um atrito contra ambos os tornozelos. No momento seguinte, Bert sentiu medo pela primeira vez naquela noite, pois ainda que lutasse, não conseguia se livrar da força desconhecida que insistia em manter seus pés como reféns. Dores horríveis, como de ferimentos brutais, subiram-lhe pelas panturrilhas, e em seus pensamentos surgiu um turbilhão de pavor misturado a um materialismo insaciável que sugeria lascas de madeira, pregos soltos ou ainda outros atributos de uma caixa de madeira partida. Pode ser que tenha gritado. De qualquer modo, chutou e debateu-se freneticamente por reflexo, enquanto tinha a consciência quase eclipsada por uma espécie de desmaio. O instinto o guiou pela travessia da claraboia, e durante o rastejamento posterior, que seguiu o violento baque contra o chão úmido. Aparentemente não podia caminhar, e a lua, recém-surgida, deve haver testemunhado um espetáculo terrível, enquanto Bert arrastava os tornozelos ensanguentados em direção à zeladoria do cemitério, com os dedos agarrando-se ao bolo negro em uma pressa desatinada e o corpo respondendo com a lentidão enlouquecedora que nos aflige quando somos acossados por espectros de um pesadelo. Estava claro, no entanto, que não havia perseguidor, pois Bert estava sozinho e vivo quando Armington, o zelador, atendeu ao discreto arranhar a porta. Armington colocou Bert em uma cama sobressalente e pediu a Edwin, seu filho pequeno, que chamasse o Dr. Davis. O homem ferido estava consciente, mas dizia apenas frases desconexas, limitando-se a balbuciar coisas como "Ah, meus tornozelos, solte-me", ou "preso na cripta". Então, o médico chegou com sua maleta e fez perguntas sóbrias, removendo certas peças de roupa, os sapatos e as meias do paciente. Os ferimentos, pois ambos os tornozelos apresentavam lacerações terríveis na altura dos tendões de Aquiles, deram a impressão de intrigar profundamente o velho médico, chegando a quase ao ponto de assustá-lo. Os questionamentos ao paciente revestiram-se de um caráter mais tenso do que seria costumeiro no contexto médico, e as mãos do clínico tremiam enquanto aplicava o curativo sobre aqueles pés mutilados, cobrindo-os como se desejasse ocultar aquelas feridas o mais depressa possível. Para o médico impessoal, o interrogatório sinistro e perplexo de Davis logo tornou-se bastante estranho à medida que tentava extrair do coveiro enfraquecido os mínimos detalhes relacionados àquela horrível experiência. Havia uma ansiedade notável em descobrir se Bert tinha certeza, absoluta certeza, quanto à identidade do ocupante do caixão no alto da pilha, em descobrir como o escondera, como tivera certeza de que aquele era o caixão de Fender em meia penumbra e como distinguir da cópia de qualidade inferior destinada ao implacável Asaph Sawyer. Seria possível que o fino caixão de Fender cedesse com tanta facilidade? Davis, um médico rural de longa data,
naturalmente tinha visto ambos em seus respectivos funerais, e a bem dizer, atendera tanto Fenner quanto Sawyer durante a última doença. Tinha chegado a se perguntar, durante o funeral de Sawyer, como o vingativo fazendeiro poderia ter cabido de corpo estendido em um caixão tão similar ao do pequeno Fenner. Passadas 2 horas inteiras, o Dr. Davis foi embora, depois de suplicar a Burt que afirmasse em toda e qualquer ocasião que os ferimentos tinham sido causados exclusivamente por lascas de madeira e pregos soltos. O que mais, acrescentou, poderia de qualquer maneira ser provado ou acreditado, mas o ideal seria falar o mínimo possível a respeito do ocorrido e impedir que qualquer outro médico tratasse aqueles ferimentos. Burt observou esse conselho durante o resto da vida, até o momento em que me contou sua história, e, quando vi aquelas cicatrizes antigas e esbranquiçadas, concordei que, de fato, tinha sido o melhor a fazer. Ele permaneceu aleijado para o resto da vida, porque os grandes tendões haviam sido cortados, mas acho que o maior aleijamento foi o da alma. Os processos mentais, outrora tão lógicos e fleumáticos, receberam cicatrizes indeléveis, e era digno de pena vê-lo reagir a alusões fortuitas, a palavras como sexta-feira, cripta, caixão e outras de concatenação menos óbvia. O cavalo assustado havia voltado para casa, mas a imaginação assustadora de Burt jamais pôde fazer o mesmo. Ele mudou de ramo, mas era como se uma força oculta estivesse sempre a atormentá-lo. Pode ter sido apenas medo, ou pode ter sido medo acrescido de um estranho remorso atrasado por conta de cruzes passadas. A bebida, claro, somente agravava o que deveria aliviar. Quando o Dr. Davis se despediu de Burt naquela noite, ele pegou a lamparina e foi à antiga cripta temporária. A lua iluminava os fragmentos de tijolo e a fachada variada, e o ferrolho da grande porta cedeu de pronto a um toque vindo de fora. Embrutecido pelas antigas provações em salas de dissecação, o médico entrou e olhou ao redor, contendo a náusea do corpo e da mente induzida pelas visões e pelos cheiros. Chegou a gritar em dado momento, e logo depois produziu um barulho assustado, ainda mais terrível. Em seguida, voltou correndo à zelatoria e quebrou todas as regras da vocação, chamando e sacudindo o paciente, importunando-o com uma sequência de sussurros trêmulos capazes de queimar seus ouvidos atônitos, como o crepitar do vitríolo. Burt, aquele era o caixão de Asaph, como eu tinha imaginado. Reconheci a arcada dentária com os dentes frontais ausentes da mandíbula superior. Pelo amor de Deus, nunca mostre aquelas feridas a ninguém. O corpo estava muito deteriorado, mas se já havia expressão de vingança em um rosto, ou naquilo que outrora foi um rosto, você sabe que ele era um demônio vingativo. Sabe que ele arruinou o velho Raymond 30 anos depois do processo judicial sobre o limite dos terrenos e que pisoteou o cachorrinho que o havia mordido em agosto do ano passado. Ele era a reencarnação do diabo, Burt. E acho que essa obsessão de fazer valer dente por dente seria capaz de triunfar sobre a própria morte. Meu Deus, quanta fúria! Eu detestaria ser alvo dele. Mas por que você fez uma coisa dessas, Burt? Ele era um patife. E não culpo você por ter lhe dado o caixão descartado, mas você sempre foi do tipo que vai longe demais. Não haveria problema em ser um pouco relapso com a função toda, mas você sabia que Fenner era um homem pequeno. Nunca vou tirar aquela imagem da minha cabeça enquanto eu viver. Você deve ter chutado com muita força, porque o caixão de Asaph estava no chão. O crânio dele estava afundado e todo o restante estava espalhado ao redor. Eu já vi de tudo, mas dessa vez foi demais. Olho por olho. Que Deus me perdoe, Burt, mas você teve o que merecia. A caveira me deu embrulhos no estômago, mas o pior foi o resto. As pernas cortadas na altura dos tornozelos para fazê-lo caber no caixão descartado de Matt Fenner.